Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E antes de começar nosso programa, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os livros de colorir para adultos, que nós já falamos em 2 programas, trouxemos novidades, e agora eu vou trazer uma outra novidade. É um ramo que está crescendo muito, as pessoas estão descobrindo e estão realmente se sentindo bem, está fazendo bem, está sendo benéfico para elas. E como dá resultado, né, é um ramo que as editoras estão aproveitando para colocar mais livros e procurando coisas novas e melhores, né? Não que aqueles 2 primeiros, O Jardim Secreto e A Floresta Encantada, não sejam bons, são excelentes. Aliás, uma opinião pessoal minha é que a nível de flores, eles são os melhores. São os melhores desenhos, assim, mais encantadores de todos os livros que eu já vi que abordam esse tema das flores, da natureza. Eles são realmente fantásticos. Mas vieram outros, né? Eu falei para vocês de alguns outros, e agora surgiu um novo filão que é muito mais encantador, no sentido de que traz muitos resultados muito maiores, mais benéficos à saúde, a nível de meditação, a nível de busca interior, que são as mandalas. A finalidade primordial dos livros de colorir, eu tenho falado neles aqui com essa tendência a ser um livro para relaxar. Mesmo na Europa, nos Estados Unidos, eles têm usado o termo mindfulness, que seria o termo para você desenvolver a plena atenção, que é um dos itens básicos da meditação. E eles têm também sido divulgados, porque está sem... Então vamos ter que usar isso aqui. Então, eles têm sido usados exatamente para esse ramo de você descansar sua mente, né? Que é a ideia da meditação, é uma forma de você descansar sua mente, né? Quando você medita, você está buscando o seu interior, está buscando esvaziar a sua mente. Eu já expliquei isso aqui. Esse esvaziar a mente tem a ver com libertá-la dos pensamentos do passado e dos pensamentos do futuro. E aí você vai viver centrada nos teus pensamentos do agora. É a plena atenção, né? Tem que se ter noção, porque muitas pessoas falam nos termos e não têm uma consciência clara do que esses termos significam, né? Esse termo, por exemplo, do esvaziamento. O que é esvaziamento? As pessoas dizem, não é para esvaziar, outros dizem mas o fundamental, licença, é ter claro o que significa isso, né? Esvaziar a mente do quê? Né? Isso que tem que se ter noção clara do significado disso. Então, esse esvaziar a mente tem a ver com você desenvolver exatamente essa plena atenção que o budismo e no hinduísmo, até mesmo quando você reza, que seria assim o filão primordial da religião católica e de outras religiões também, você está exatamente fazendo isso. A ideia é a mesma, você ter uma entrega interior, né? E isso é muito difícil, porque todos os momentos, vocês podem reparar, cada um de vocês com vocês mesmos, a todos os momentos quando vocês param, existe sempre
alguma coisa na sua cabeça. Nós automaticamente fazemos esse processo. Colocamos algum conteúdo lá dentro e largamos o que está à nossa volta naquele momento de lado. E muitas vezes a pessoa pensa que não está fazendo isso porque ela está pensando em função de alguma coisa que está ali. Eu, por exemplo, posso olhar para um livro, aparentemente estou presente no momento presente, mas na minha cabeça eu posso estar pensando, nossa, era tão bom quando eu era criança e pintava. Já não estou mais no momento presente, eu já fugi para o passado. Ou eu posso olhar e dizer, nossa, seria tão bom se eu tivesse um livro assim para poder pintar também. Eu já estou no futuro, eu não estou no momento presente. E essa é a ideia fundamental. Quando você faz esse exercício do pintar, é também conveniente, se você quer usar isso de uma forma terapêutica para curar uma doença ou para desenvolver o seu potencial de saúde, o seu potencial espiritual, é importante também que você se centre fique centrado no que você está fazendo, que você permita que o desenho te absorva inteiro, né? A ideia é essa. E agora, houve um acréscimo muito grande de livros, por isso eu estou falando hoje de novo para vocês, que foi o surgimento de livros trabalhando mandalas. As mandalas, ela é um termo de origem sânscrito, que significa círculo, e ela normalmente é uma imagem circular, né, organizada em torno de um tema central, né, e ela é uma manifestação da psique humana. Né. Na natureza, nós encontramos mandalas o tempo todo, nas flores, no sistema solar, nós temos, em tudo, né, há uma tendência a essa formação concêntrica e organizada, que são as mandalas. Né? Então, a imagem simbólica, sim, né, que existe, a melhor imagem simbólica que existe no mundo, para utilização na meditação, ela já é usada há milênios, né? E agora existe essa possibilidade de você poder usar isso para fazer esse trabalho. Né? Antes ela era muito usada no sentido de você meditar olhando uma mandala pronta, ou então os handles, nós vamos falar mais à frente neles. Mas nós agora está se chamando na Europa de desenhos centralizados. Né? Em muitos locais se usa esse termo. Né? E eles estão sendo usados há mais de 20 anos na Europa, nas escolas, como um processo de auxílio na educação e no desenvolvimento das crianças. Isso já está sendo usado, vocês veem, há mais de 20 anos lá fora. E vários educadores têm se dedicado a esse estudo, a desenvolver isso, né? E existe um trabalho, eu vou falar também mais à frente, da pedagoga Marie Pré, que é uma francesa, que desenvolveu esse trabalho com conteúdo específico para atividade escolar, né? E esse tipo de trabalho tem se mostrado extremamente eficaz para acalmar crianças inquietas, né? Ou seja, até no tratamento de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seria excelente a criança ter esse material para poder pintar. Né? Estados depressivos, né? Adultos com estados depressivos, até crianças com estados depressivos, o efeito é muito bom realmente. E até para atenuar choques emocionais, isso tem sido usado com excelentes resultados. Como eu já falei, isso vale para todas as idades. O que modifica, nós vamos falar sobre isso, é o tipo de livro que a pessoa vai usar. E vai ser benéfico para restabelecer o equilíbrio psíquico. Eu falei agora há pouco nos rangolis. A primeira imagem 1, para vocês terem uma ideia de uma mandala. Eu coloquei 2 mandalas para vocês verem como é que é, né? Na imagem 1, nós vamos aparecer 2 mandalas.
Existe também um livro, aí eu trouxe aqui para vocês verem, esse aqui é o meu preferido, Mandalas em Luz. São realmente maravilhosas, muito boas, assim, excelente, muito boas realmente. Pintar, eu estou fascinada. Pintar essas mandalas, existem outros, para quem prefere outros tipos de mandalas. Essas mandalas do Tibete, elas é um estilo diferente, ela tem imagens no centro, né? Praticamente todas elas são construídas em torno de imagens budistas. Também é muito bom. E tem esse mandalas fantásticas, esses são os melhores que eu encontrei. Mandalas fantásticas também. São mandalas mais ocidentais, né? Mas são muito bonitas também. Bom, os rângulis. A imagem 1, coloca a imagem, isso, para vocês terem ideia de como são. Isso é uma ideia, existem vários tipos, né, de mandalas. Mas é só para vocês perceberem, e é muito gostoso você fazer esse trabalho, quando você consegue se centrar realmente nele, se deixar absorver, né, se fazer com a imagem, o efeito é muito relaxante, é muito bom, muito bom. Bom, eu ia falar sobre os rângulis. Os rângulis da Índia, eles são exatamente os nossos tapetes coloridos que ornamentam a passagem da procissão de Corpus Christi, né? Vamos botar colocar um rângulis para vocês verem. Exatamente. Na Índia isso é muito comum. Eles constroem essas mandalas imensas, às vezes menores. Em templos budistas se faz muito isso, é um hábito. E nos templos budistas, por exemplo, eles destroem essas mandalas de uma leva só, exatamente para mostrar essa questão da impermanência humana, né? Eles têm essa forma porque por mais que a gente fale em impermanência, nós não temos muita clareza sobre isso quando se trata de nós mesmos, né? Essa vida que nós temos, que na verdade é um minuto, né, diante de todo o tempo que o mundo existe. E essa característica nossa, que é a impermanência, quando você tem uma mandala belíssima e de repente, em 1 milésimo de segundo, você tem ela toda destruída, isso mexe com o interior e faz com que nós tenhamos assim um pouco mais de consciência do que significa, né, a nossa vida, do quanto nós temos que valorizá-la, né? Então, esses ângulos é um outro livro dessa coleção aí, que o meu ainda não chegou, dessa mesma coleção aqui das mandalas do Tibete e do Hindu. Esse livro aqui dessa editora, ele fez uma coisa interessante, diferente de todos os outros, que eu adorei. Elas são, eles vêm com espiral. Para pintar é muito mais cômodo, né? Eu achei assim muito interessante. Você pode virar a página e pintar, e ficou muito mais cômodo de uso. E esses rângulis da Itália também é nesse estilo, né? É dessa mesma editora aqui. O modo de pintar uma mandala, quando eu pinto os outros desenhos que eu estava pintando, eu realmente pintava vários, às vezes começava um, começava outro, outra hora me dá vontade de continuar aquela paisagem. Mas quando você trabalha em mandala, você mesmo vai perceber que existe você se identifica tanto com aquilo, você penetra tanto, há uma troca em que você não é mais você, a mandala, você começa a ser um só com ela, essa interação. A mandala, eu acredito que seja mais benéfico quando você pinta a mandala inteira de uma vez, não troca de uma para outra. Você inicia o trabalho e você pode parar e retomar, mas fique naquela mandala até você ter toda ela pronta e você possa admirá-la e perceber você ali dentro dela, né? Então é um trabalho muito mais
muito mais perfeito, muito mais puro. Então, há um diferencial nesse sentido. Pintar uma de cada vez e ter uma postura de entrega maior. Consequentemente, os efeitos vão ser muito maiores, sem sombra de dúvida, né? Eu falei também que ia comentar sobre essa questão de adultos e crianças. Então, essa pedagoga, a Marie Pré, essa francesa, ela criou um livro de mandalas para crianças. Tem a imagem, eu coloquei a imagem para vocês verem, 2 livros que já estão à venda de mandalas para crianças. E o livro azul claro, que é a imagem da esquerda, é exatamente dessa pedagoga, da Marie Pré, e ela fez um trabalho muito bonito. Eu já encomendei esse livrinho para o meu neto, e ela tem todo um estudo e trabalho também, livros escritos sobre isso, sobre esses estudos que ela tem feito, que já estão sendo muito utilizados na Europa, né? Demorou um pouco para chegar aqui, mas chegou, né? E tem esse outro também, mandalas ecológicas para crianças, né? Bom, eu espero que isso seja uma forma, né, que alguns de vocês, pelo menos, possam descobrir nesse caminho, um caminho de auxílio, porque é muito difícil você, às vezes, promover uma cura, que o único caminho é uma transformação interna, você trilhar esse caminho sem um instrumento, sem alguma ferramenta que possa servir de auxílio. E eu acho que o que eu tento fazer aqui no programa, desde que o programa começou, é mostrar instrumentos de ajuda, de auxílio, que você pode usar, como dizia Wittgenstein, como se fosse uma escada, né? Ele, depois que escreveu o primeiro livro dele, ele disse, olha, isso aqui é como se fosse uma escada. Quem consegue subir pode depois jogar a escada fora. Mas aí você já conseguiu alcançar um certo estágio. Isso é uma das formas de você conseguir mudar o teu estágio, né? De você conseguir fazer uma autogenia, de você conseguir fazer uma transformação interna em você. E é uma forma prazerosa de você fazer isso, agradável, né? No fundo, você vai estar, se você tem dificuldade de meditar, você vai poder conseguir meditar tranquilamente. Eckhart Tolle diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele comenta muitas vezes a meditação formal. Quando se fala hoje em dia de meditação, cria-se uma espécie de dogma, algumas pessoas, né, em torno disso. E ele diz que a meditação formal, ela não é uma substituta para despertar. Eu vou ler até a frase dele. Ela não é uma substituta para despertar o espaço da consciência na vida do dia a dia. Ou seja, é bom fazer, é muito bom. Mas a meditação é uma coisa que você tem. É o teu dia inteiro. Você tem que desenvolver esse potencial de estar centrada no teu momento presente o tempo todo, o teu dia inteiro, né? É um hábito que você adquire. Isso é uma das formas de você conseguir isso, é um hábito. Por isso, na meditação Vipassana, eles falam muitas vezes que é muito importante você, até mesmo durante o dia, fazer pequenos momentos de meditação para você desenvolver esse hábito. Existem também outros trabalhos Thich Nhat Hanh trabalha muito isso, e isso é uma coisa que já está na minha programação para falar para vocês, de vocês desenvolverem essa capacidade nos afazeres domésticos, nas coisas do dia a dia. Então, o teu dia a dia passa a ser um dia a dia totalmente terapêutico e construtivo, a nível de cura, a nível de construção de uma saúde melhor, a nível de construção de uma vida mais alegre e feliz, né? Então, a ideia é que a gente tem que começar a perceber que meditar é viver. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa difícil. É uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldades porque não estamos acostumados a fazer. Estamos acostumados a viver compulsivamente e ou mergulhados no passado ou mergulhados no futuro, né? E tudo que nós temos que fazer para ser felizes é aprendermos a mergulhar no momento presente, no agora. Então, isso é fundamental. Isso é, na verdade, o caminho. Como você vai usar
como é que você vai conseguir trilhar esse caminho, existem várias possibilidades, né? E os livros de pintar para adultos e agora também para crianças é uma possibilidade, sendo que terapeuticamente ele é muito indicado para crianças com problemas, em que vai haver um grande auxílio na melhora, e também para crianças que não têm problemas, para desenvolver o potencial interno delas. Bom, nós hoje vamos tentar passar alguns conceitos de uma forma assim um pouco mais lúdica, né? Com um pouco mais de visual. E uma das formas que eu já tenho algum tempo percebido que seria uma coisa interessante para passar para vocês é a metamorfose, uma coisa da natureza, um fato da natureza, a qual nós não damos muita atenção e talvez muitas pessoas nem saibam como se processa, vão descobrir hoje como é, né? Que é a metamorfose da lagarta na borboleta. É um processo que, mesmo quem sabe como acontece, muitas vezes olha, vê, aconteceu e pronto. E, na verdade, se a gente parar um pouco para observar com calma, vai ver que existem muitas mensagens ali dentro para a gente. A natureza, ela ocultou esse mistério do renascimento da vida, né, numa pequena e humilde lagarta, né? Ela mostra como é que se desenrola esse mistério, na verdade. Nós vamos ver essa comparação, como é que funciona. Então, inicialmente, eu vou passar para vocês a imagem, um videozinho mostrando como é essa metamorfose da lagarta em borboleta, né? E depois nós vamos conversar um pouco a respeito disso, sobre como a lagarta, como acontece essa metamorfose, né? Como é que ela passa. E que essa transição que ela passa, nós também temos essa metamorfose nos aguardando. Tanto muitas pessoas trabalham esse tema no sentido, falando da morte, né? Mas isso também, esse trabalho também pode ser feito não só comparativamente à morte, onde ela também se aplica, mas à vida, né? Essa mudança que é possível em nós e que nós, na verdade, achamos que ela não tem. Muitas vezes nós estamos numa situação tal que dizemos, não tem jeito, eu não sei como é que eu posso mudar, né? E nós vamos perceber que isso é possível e como. Então, inicialmente, nós vamos passar um vídeo mostrando como é que acontece, para quem não conhece, ficar conhecendo, e para quem já conhece, apreciar, porque são momentos muito bonitos realmente. Então, vamos passar nosso primeiro vídeo.
vocês viram, é um filme belíssimo. E, na verdade, quem conseguiu ficar presente o tempo todo no filme fez uma meditação. Essa é a verdade, né? Muitas pessoas, talvez, ao assistir, acharam lento e ficaram impacientes, de repente lembraram de coisas que tinham que fazer. Esse é o processo, exatamente. Isso significa que elas estavam entrando num processo de internalização. Elas estavam presentes no aqui e no agora, observando alguma coisa, e o conteúdo interno delas não conseguiu lidar com isso, né? É a mesma coisa quando você para e mergulha dentro de você. Então, o processo de você estar presente no aqui e agora, seja o que for que esteja à sua frente, né, é uma meditação. E quem conseguiu assistir isso com tranquilidade, fez uma meditação. Quem não conseguiu, foi um alerta para a dificuldade que tem de trabalhar esses momentos presentes, né? Porque quando você está presente no momento presente, o contato seu com você mesmo é tudo que existe, né? E é aí que reside a dificuldade, na verdade. Bom, vocês perceberam que no corpo da lagarta existe o poder do renascimento, né? O de se transformar de uma lagarta rastejante numa borboleta esvoaçante. Vocês veem que é uma transformação imensa, né? Grandiosa e maravilhosa, né? As ações e reações básicas da lagarta, na verdade, não são muito diferentes das reações nossas, dos seres humanos, né? A lagarta, ela nasce, ela vive no pequeno mundo dela, né? Ela sente fome, sente frio, ela sente medo, ela procura por alimento, ela procura por sol, ela procura por segurança, exatamente como todos nós, né? Exatamente a mesma coisa, né? Vamos imaginar que fosse possível, por um momento, né, um breve momento, você se comunicar com essa lagarta dentro do mundo estreito, né, limitado que ela vive. O alcance visual dela é extremamente limitado, né? Seu mundo são a terra, as pedras, as folhagens, né, extremamente limitado. Os seus sentidos, os sentidos da lagarta, a impelem na direção daquilo que é o seu alimento, né? Seu único impulso, extremamente compulsivo, né? Lagarta, vocês perceberam até pelo filme, devora tudo, né? É insaciável, né? E tem um apetite incontrolável. Bom, como eu estava dizendo, se a gente pudesse, por um momento, um breve momento, conversar com ela, né? E sabendo que ela se limita a essa existência, né, terrena, nada mais existe para ela. E se nós disséssemos para ela que em breve, né, a existência dela se transformaria, que ela criaria as asas, ficaria livre e descobriria um mundo totalmente novo, né? Que ela poderia voar, que ela descobriria que existem lindas flores, né? Como ela vivia muito junto, né, numa vida limitada, muito junto das folhas e das plantas, ela não conseguia perceber a grandiosidade do que ela via, a beleza que existe nas flores. Ela via tudo muito, muito perto, né? Tudo muito junto, né? Então ela tinha dificuldade para perceber essa... É como se ela enxergasse o mundo em preto e branco, não percebesse as cores, o colorido que existe na vida, né? E ela acharia que isso é incabível, que ela é capaz de se arrastar. Ela nunca seria capaz de voar. Seria isso que ela diria para a gente. Ela diria que nós somos completamente loucos de dizer para ela que ela poderia, que ela tem esse potencial dentro dela de conseguir concretizar outras coisas, né? Ela não acreditaria nisso, né? Nós temos aqui
a imagem de uma borboleta para vocês verem, né? E na imagem seguinte, para vocês sedimentarem o que a gente está falando, a imagem de como essa transformação, essa metamorfose ocorre, né? Como aquela de uma lagarta, ela ressurge, uma lagarta que se arrasta, ela ressurge como uma linda borboleta, né? A questão interessante nisso tudo é que se nós conversarmos com, né, conosco mesmo até às vezes, né, ou com outra pessoa, e tivéssemos a mesma conversa que tivemos com a lagarta, né, essa pessoa diria a mesma coisa, não mudaria nada, nada, né? Ela dizia que somos loucos, né? Cristo fez isso e foi taxado de louco, até foi condenado à cruz. E, na verdade, foi isso que ele tentou dizer para a gente, que nós estávamos nos arrastando e que poderíamos voar, alçar voos maravilhosos, né? Mas que para isso era necessário que nós nos libertássemos, né? Então vocês percebem que isso que na lagarta é uma metamorfose, no ser humano também é uma metamorfose, é uma expansão da consciência. E isso é uma coisa perfeitamente viável para o ser humano, né? Da mesma forma que a lagarta não consegue ver nada além de ervas no seu pequeno universo, nós também limitamos a nossa visão, a uma visão física do cotidiano, incapazes de ver, né, para além, né, do nosso estreito horizonte. Essa é uma grande dificuldade que todos nós temos. E quando alguém fala a respeito, alguma coisa a esse respeito, é louco, né? Não, está divagando, isso é impossível, né? A palavra impossível é uma palavra que ganhou muito peso na nossa vida. E eu, já há muitos anos, eu costumei sempre falar isso para os meus filhos, sempre falei isso. Em não sabendo que era impossível, realizou, né? Então, muitas vezes, deixamos de fazer muitas coisas porque acreditamos que não é possível porque elas não são possíveis de serem feitas, né? E aí, hoje em dia, a mecânica quântica veio nos mostrar, né, com muita dificuldade, porque é uma ciência extremamente difícil de ser compreendida, e não é divulgada, né? Nem mesmo nas universidades, ainda não sei em níveis avançados de especialização. Ela vem nos mostrar que não existe isso do impossível, né? Não existe, né? Isso não acontece, na verdade, na natureza. Acontece no que nós vemos, e nós vemos o que nós acreditamos que acontece, né? Mas isso aí vamos deixar para outros programas. Eu já falei um pouco isso no final do ano passado, mostrei alguns vídeos, e a gente esse ano vai abrir um pouco mais o espaço sobre isso. Bom, vivemos também, né, separados da nossa expansão da consciência, da nossa liberdade, apenas por esse, que nem a lagarta, né, que vive separada desse processo, através da crisália, como se chama, que é esse estágio de casulo, né, nós passamos pela mesma situação. É importante que todos nós, e agora nós vamos falar sobre isso, tenhamos vontade, coragem e força para podermos desabrochar também como borboletas felizes, alegres, né? E como é que funciona esse processo na verdade? Como são os degraus por qual ele passa? E aí eu vou mostrar para vocês como isso acontece na verdade. Todo esse processo, que é um processo lento, né, da crisália, como se chama, que é esse estágio de casulo da borboleta, tem uma razão de ser. E isso acontece também na nossa vida, né? É a mesma coisa. E para vocês perceberem isso, eu vou contar uma historinha.
de um homem que um dia, passando na floresta, viu um casulo e percebeu que estava acontecendo uma pequena abertura nesse casulo. E aí ele sentou e começou a observar. Ele sentou-se, começou a observar o que estava acontecendo. E ali ele ficou por várias horas observando aquilo, né? Ele observou que, de repente, começou a sair um corpo, que era o da borboleta já, por aquela abertura que tinha se aberto no casulo. E ele continuou ali observando e ele percebeu que aquele corpo se esforçava para sair, tentava sair dali, ia saindo muito devagar aos poucos. Num determinado momento, ele ficou por um bom tempo e que ele percebeu que ela não se movia mais. E ele achou que ela não estava conseguindo romper aquela abertura para poder se libertar. Então, o que ele fez? Ele decidiu ajudar, né? Ele decidiu ajudar a borboleta, achou que ela está tendo dificuldades, que ela não ia conseguir, e resolveu ajudá-la a sair dali. Ele abriu mais a passagem do casulo e a borboleta saiu facilmente de dentro do casulo. Mas o corpo dela estava murcho e estava muito pequeno e as suas asas não abriam. Ele continuou a observar a borboleta e pensou, bom, mais um pouco ela vai conseguir se refazer, né, disso tudo. Mas nada aconteceu, né? A borboleta passou o resto da sua vida rastejando. O corpo ficou murcho, as asas encolhidas, e ela nunca foi capaz de voar. O homem, no seu grande desejo de ajudar, né, na sua boa vontade, e aí, por isso que muitas vezes é como as pessoas acham que eu sou meia radical, mas isso não é radicalismo, isso é a vida, né? Muitas vezes a boa vontade ou a ânsia que se tem de ajudar muitas pessoas, o que nós estamos fazendo não é ajudá-las, é prejudicá-las, né? Então tem que ter muito claro isso. Ajudar o outro também é respeitar, né? Aliás, também não, é só respeitar o tempo do outro. Isso é fundamental. Bom, o homem não havia percebido que o casulo apertado e aquele esforço que a borboleta fazia para conseguir ressurgir dali de dentro, renascer, né? Aquele esforço que ela fazia para conseguir passar naquela abertura, ele não havia compreendido que aquilo era fundamental para a existência futura dela, né? Era um modo como Deus tinha feito com que aquela criatura pudesse colocar os fluidos necessários, fazer irem para as suas extremidades, para as suas asas, os fluidos necessários para que ela pudesse voar, né? Para que ela conseguisse sair do casulo e pudesse voar. Bom, Deus nos criou livres para voar, né? Mas é necessário que essa vontade, né, brote de dentro de nós. Nós não somos obrigados a ser livres, nós não somos obrigados a voar, não somos obrigados a ser felizes, não somos obrigados a ser alegres. Deus nos deu esse potencial, usa quem quer, né? Então nós precisamos de força e vontade para romper o nosso casulo, né? E é essa força que vontade que quando brota dentro de nós mesmos nos dá essa força. Bom, vamos ver essa mensagem num videozinho para vocês sedimentarem melhor.
Bem, eu acredito, gostaria que pudéssemos lembrar dessa história, não só para um uso para nós mesmos, para compreendermos muitas coisas na nossa própria vida, mas também para podermos compreender como é que funciona esse processo de auxílio, de ajuda ao outro, né? É muito importante nós compreendermos não só, até na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, como também na ajuda ao outro, não importa, o cuidador, um cuidador também isso vale. Perceber que você só está ajudando, né? Você só está, na verdade, amando o outro quando você ajuda o outro a trilhar o caminho dele e não trilha o caminho por ele, né? A gente vê muito isso em criança, pais que não deixam as crianças passarem pelos problemas, estão sempre resolvendo as coisas e as crianças se metem em certas confusões e os pais vão e resolvem por ele, né? A criança fica muitas vezes até a parte da questão. Isso não é educar, isso não é preparar uma criança para trilhar o próprio caminho. Num adulto, numa pessoa doente, num idoso, muitas vezes as pessoas cuidam fazendo o que elas mesmas acham que é corretas, o que muitas vezes gostariam que fizessem com ela, né? E muitas vezes ainda nem isso, ainda tem esse agravante. Muitas vezes a pessoa foi educada daquela forma, aceita aquela forma e faz aquilo porque é o que ela aprendeu a ser feito, né? E não consegue interagir e mergulhar no mundo do outro, deixar que o outro caminhe e simplesmente auxiliar, né? Como se fosse uma muleta que ele tivesse para poder ela mesma, aquela pessoa, trilhar o seu caminho, né? Aí sim você está realmente ajudando, proporcionando à pessoa a oportunidade de mandar forças para as suas asas, para que elas possam se abrir, né? E ela possa viver com alegria. Até mesmo no tratamento de uma doença, essa atitude do cuidador pode fazer toda a diferença. Pode fazer a diferença entre um final saudável, né? Ou um final não saudável, uma doença que se perpetua ou até mesmo a morte, né? É importante se perceber que tropeçar faz parte da vida, né? Somos humanos. Então, isso faz parte do nosso caminho, né? Agora, e tropeçando e aprendendo como caminhar, né? É a história de um bebê. Ele começa engatinhando, depois começa a andar. Quando a pessoa precipita esse processo, a criança normalmente no futuro tem problema nas pernas. Alguns chegam até a ficar com as pernas arcadas e aleijadas, porque não desenvolveram esse processo adequadamente. Mas a natureza, quando a pessoa tem a vontade, a decisão, o esforço, ela providencia o caminho, que é o caso do bebê. Ele vai começar a engatinhar, ali ele engatinhando, ele vai desenvolver a força necessária para ele poder caminhar. Ter pressa nesse processo é querer que haja problema lá na frente, né? Que nem com a borboleta, é a mesma coisa, né? E muitas vezes é como eu falei, na questão até do cuidador, vale para tudo, né? Você desenvolve um problema, uma dor que vai se perpetuar, né? Alguma coisa que vai se perpetuar depois para o resto da vida, né? Ou como eu falei, no caso de um cuidador, a pessoa pode até mesmo perder a vida, que poderia não ser dessa forma se houvesse um outro caminho a ser seguido, que na verdade é só respeitar o caminho do outro, só isso, né? Você dá estímulo para que o outro possa avançar. Essa é a função, na verdade. Você estimula, você incentiva, né? Você ampara, você serve de muleta. Mas o caminho é do outro, não é seu, né? Você tem o seu caminho, o outro tem o caminho dele, né? E essa é a grande oportunidade que todos nós temos.
tanto quando estamos no papel de quem está sendo cuidado, ou até mesmo no papel de quem está cuidando, ou até mesmo nós em função de nós mesmos, né? É importante que isso se concretize, né? Para que esse aprendizado possa ser realizado, para que as asas possam se encher de fluidos e ganhar forças para poder voar. E é essa a única forma de nós conseguirmos concretizar, né? Usufruir dessa encarnação para concretizar a nossa missão, né? Bom, eu espero que todos possam refletir sobre isso, né? E perceber as várias nuances, né? Os vários braços que eu abri, né? Com esses 2 vídeos, com essas 2 histórias que eu contei. Bem, por hoje estamos chegando ao final do nosso programa. Lembramos que quem tiver interesse na babosa, né, a que foi criada pelo Frei Romano Zago, hoje em dia ela é composta de mel, o aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Ela já vem pronta para consumo, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Quem tiver interesse também no álcool gel, né, pode entrar em contato. Ele vem com cápsulas de aloe vera, que é a babosa, e pode ser usado não só com a finalidade de desinfetar, né, que é um álcool higienizante, mas com o acréscimo da babosa, ela vai intensificar essa ação, vai hidratar a pele, evitar inclusive que ela se desidrate também, que é o caso quando se usa o álcool gel, e vai também ter um efeito terapêutico. Quem tiver problemas na pele vai ajudar no processo de cura, né? E quem precisar também do Lota, nós temos o Lota, né, serve para vários tratamentos e para uso comum como higiene nasal, e também o higienizador bucal. Quem tiver interesse, ele é em ácido, em material cirúrgico, né? Ácido inoxidável cirúrgico. Quem tiver interesse, nós também temos. É só entrar em contato com 2237-0720. Bem, terminamos por hoje o nosso programa. Ele é às sextas-feiras, à 13h, ao vivo. Ou nós temos 2 reprises oficiais. Na segunda, às 15h, 15h, ou quarta-feira, às 17h, às 5h. Ele pode ser assistido pela TV Vila Imperial, né, canal 19. Vocês podem também entrar no site da TV Vila Imperial, podem assistir através do site, ou podem entrar no Facebook e assistir o programa através do Facebook, inclusive com os dispositivos móveis de vocês, através do Facebook. Todos os nossos programas, né, estão colocados na página do Sintonizando Saúde no Facebook. Se vocês curtirem nossa página, vão ter sempre acesso às nossas atualizações da página. E tem sempre um link lá que vem do YouTube com os programas, todos eles, desde o primeiro programa. Quem quiser assistir, é só entrar na nossa página do Facebook, que eles vão estar todos lá. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can